Primeiramente, boa noite a todos, né? E gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar com vocês, né? Eu gosto muito desse trabalho, de poder a gente conversar junto, né? A respeito do Evangelho, que é meu assunto predileto, né? E é muito gostoso estar aqui nessa família tão gostosa, né? A gente conversar, bater papo, até se alguém quiser interromper, falar, não tem problema, eu não acho ruim, tá? Eu gosto. A lição de hoje é muito interessante, tudo que vem de Emmanuel é uma delícia, né? Eu gosto muito das mensagens de Emmanuel. E quando tem essas oportunidades, a gente fazer live sobre assunto que é escrito aqui por ele, aí eu gosto mais ainda, né? Eu sou fã do Emmanuel, gosto muito das obras de Emmanuel. E nesta página que fala sobre a riqueza real, é interessante a gente refletir até mesmo no nome, né, da mensagem aqui, que é riqueza real. O que será esse real, né? É real de rei ou real de que é uma coisa que existe para a gente pensar bem que isto é real, quer dizer, isso é para sempre, não é uma ilusão, né? E eu acho que foi bem por aí que Emmanuel escreveu esse assunto que foi muito interessante, e aí eu fui estudar bastante. Ó, porque ele fala assim, uma parte evangélica, que é porque, esse porquê, né, é tudo junto, quer dizer, uma explicação, né? Porque o meu Deus segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Isso está escrito, é um pedacinho da carta aos Filipenses, escrito por Paulo de Tarso. Então, aí eu fui estudar a carta, porque eu falei, eu quero saber de onde saiu essa frase, qual era o espírito, né, de Paulo de Tarso quando ele escreveu sobre isso daí. Então, essa riqueza real, realmente, olha, ficou até bom agora, real de realmente, né? A riqueza real é a riqueza vinda de Deus, né? O que Deus pode trazer para nós. Então, Paulo fala, porque o meu Deus, será que tem um Deus para um, Deus para outro? Naquela época do Paulo, tinha, né? O politeísmo ainda existia bastante, né? E o nosso cristianismo é monoteísta, né? Só é de um Deus. Mas tinha pessoas que ainda acreditavam em vários deuses. E Paulo ressalta, né, na maneira de escrever, que Deus, né, esse Deus que é um só para nós no cristianismo, que ele que nos criou, criou todos os planetas, né, o universo, essa mente que nós temos, né, esse olhar de um Deus cósmico, né, como diz o Haroldo nas suas palestras, que a gente tem que ter essa mente cósmica, não é só a Terra, é os outros planetas também, né, o universo. É esse que é essa energia suprema que nós do Espiritismo também aceitamos com muito amor e carinho. Né? Então ele fala, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, quer dizer, sobre as riquezas de Deus, ele vai suprir as nossas necessidades. Então, lendo essa carta de Paulo aos filipenses, né? Os filipenses eram umas pessoas que moravam em Filipos. E Filipos é uma cidade que lá naquela época, né, tinha uma província de Roma que se chamava Macedônia. Né? A província seria o mais próximo para nós aqui, é um estado, né? Porque pertencia ao reinado de Roma naquela época, né? E nesse estado aqui, a Macedônia, tinha essa cidade que é Filipenses. Aí nessa minha pesquisa, eu gosto muito de
relacionar o texto com o lugar onde estava, né? E fui estudar bastante e descobri até um negócio interessante que eu não sabia. Não sei se vocês sabem. Mas essa cidade, Filipos, hoje ainda ela existe. E lá, a Macedônia também existe, só que é um país independente, chama Macedônia do Norte. E a cidade de Filipos, ela é considerada hoje um patrimônio mundial da Unesco, porque em 2016 ela foi considerada pela Unesco um patrimônio que não deveria ser perdido, porque ela é consagrada um lugar muito importante por ela ser o início do cristianismo. E quando eles falam sobre essa carta de Paulo, e que é aos filipenses, que Paulo tinha um carinho especial por eles, porque foi uma das primeiras, um dos primeiros grupos, né, da comunidade, né, que Paulo criou como grupo cristão. E o Paulo, ele tinha muito amor, ele tinha um amor muito grande por esse grupo, porque era um grupo muito trabalhador, né? E estavam, assim, aproveitando bem os ensinamentos do cristianismo. Então, Paulo, nesta época, ele estava preso em Roma. E antigamente, os presídios não era que nem hoje, não, que o governo manda comida, manda roupa, manda tudo, né, nos presídios. Não, Paulo estava passando necessidades quando ele foi preso. Muita necessidade, chegava a passar fome depois que ele foi preso. Então, o que eles fizeram? Quando os filipenses souberam da prisão do Paulo, eles fizeram lá uma coleta entre eles e foram visitar Paulo. Mandou uma pessoa para mandar alguma coisa para o Paulo poder sobreviver. Então, o Paulo, nessa carta, tem que ter 4 capítulos a carta. Não é muito grande, é muito bonito se vocês puderem ler, né? Aí, nessa carta, o Paulo demonstra assim, que ele ficou muito feliz de saber que as pessoas lá de Filipe, porque era longe, essa província fica numa península balcânica, que é do lado da Itália. Ali, se vocês forem olhar no mapa, a Itália é uma península e a Balcânica é do lado, assim. E o Paulo estava em Roma, que é na outra península. Então, você imagina isso, lá na época do Cristo, eles tiveram que fazer uma viagem muito grande para atravessar o mar, né? Para poder chegar lá na Itália. E chegar no meio lá da Itália, que é Roma. Então, veja bem, foi um sacrifício muito grande. O Paulo se sente muito feliz, mas ele fala assim: eu estou feliz, palavra dele mesmo, não pela ajuda material que vocês me trouxeram. Aquilo foi muito importante, mas o mais importante foi o carinho que vocês voltaram para nós, para mim. Então, ele fala do trabalho que ele estava fazendo, da prisão que ele teve, e também, falando da prisão, ele se mostra muito satisfeito de estar preso. Olha que interessante. Por quê? Ele falou: veja bem, eu aqui preso estou sendo muito útil para Cristo, para Jesus. Porque todo mundo está comentando da minha prisão. Pessoas que não conheciam o cristianismo estão agora procurando saber quem é esse Paulo cristão que está preso. Então, ele achou que foi a maior divulgação que podia ter, eles terem aprendido ele. Ele estava muito satisfeito, porque a função dele era divulgar o cristianismo. Então, ele estava conseguindo, mesmo preso. Então, é muito interessante essa carta de Paulo, vocês leiam, porque é maravilhosa, né? Aí ele fala que ele estava, assim, muito preocupado, porque ele estava numa encruzilhada.
De um lado, ele sabia que ele ia desencarnar, que ele ia morrer, porque ele já ia ser condenado à morte. Mas ele ficava feliz de saber que logo que ele morresse, ele ia encontrar Jesus. E isso ia ser uma felicidade para ele muito grande, né? E por outro lado, ele também queria ficar, porque ele tinha muita amizade, principalmente nesses filipenses, que ele gostava muito de ver as igrejas florescendo, que eles falavam igrejas cristãs, que estavam aparecendo, e ele queria estar junto para ver o trabalho ser desenvolvido, né? Então, e aí o Emmanuel, que é um espírito muito fabuloso, pegou esse texto desta carta lindíssima, né? E trouxe para nós. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, superar a todas as vossas necessidades. Ele estava passando por necessidade. Então, ele falou que com esse trabalho, fala lá na epístola, na carta, nesse trabalho, ele tinha já passado por momentos de bastante fortuna, que era a vida anterior dele, e depois ele veio ter a noção do que é ter necessidade realmente. Mas ele, né, pondo isso aqui para a gente refletir, falando que Deus, que era o nosso Deus, o Deus que a gente acredita, supre as nossas necessidades, porque Deus é rico, ele tem riquezas em abundância. Aí então o Emmanuel vai explicar quais são essas riquezas que todos nós temos, é que a gente não põe a cabecinha para funcionar. Então ele fala assim, cada criatura, agora é o texto do livro, né? Cada criatura transporta em si mesmo os valores que vai amontoando, né? A palavra que ele usa no texto é amealha, vai acumulando na vida. Todos nós vamos, à medida que nós vamos vivendo nessa encarnação e as experiências das encarnações anteriores, nós vamos acumulando riquezas. Os sábios, ele fala, por onde transitam, conduzem no espírito o tesouro do conhecimento. O conhecimento é uma riqueza. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Então, as pessoas que são bondosas estão sempre sorrindo. Os homens de boa vontade, né? Isso é bem contado, porque lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, é muito difícil a gente evoluir? Ele fala assim, não, é só ter um pouco de boa vontade. Está lá no Livro dos Espíritos. Os homens de boa vontade carregam consigo, quer dizer, carrega, né? Os talentos da simpatia. Quem tem boa vontade tem simpatia, estão sempre prontos a colaborar. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos de boa fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros de coragem irradiam de si mesmo a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. E os obreiros da caridade, eu acho que nessa os espíritas também por aí, né? Os obreiros da caridade são intérpretes, olha que bonito, da vida superior. Olha o que nos cabe, hein? Que nós, espíritas, carregamos esse lema aí, fora da caridade não há salvação, né? Então, os obreiros da caridade, né, os trabalhadores, são intérpretes da vida superior. Nós estamos aqui, ó, interpretando a vontade de Deus. Aí fala assim, aí vem agora o esclarecimento da riqueza real. A riqueza real é atributo da alma eterna,
e permanece incorruptível, que a conquistou. Então, veja bem, Deus vai nos dar muito as riquezas espirituais. Quem estiver pensando que Deus vai dar dinheiro para nós, né, que vai chover alimento, né, que vai a gente conseguir fazer os negócios nossos materiais através das nossas orações, não está interpretando Deus direito. Porque a riqueza que Deus nos dá é essa: alegria, vontade de trabalhar, ânimo, né? Tira um pouco as preguiças que nós temos, né? Isso Deus faz bastante. Nos estimula para que a gente tenha uma vida saudável. Então, a conquista da riqueza real realmente traz a nossa felicidade. Então, nesse outro parágrafo é onde ele explica. E olha, eu achei lindo que aqui no meu texto que eu imprimi com letra maior aqui para mim poder conversar com vocês, tem assim, ó, é da página aí, peguem o livrinho e leia. Por isso mesmo reconhecemos, olha só, é Emmanuel que está falando, hein? Não sou eu. Que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero. Quer dizer que é como uma ilusão, ela vai embora, valendo por instrumento de serviço da alma. Veja bem, a gente precisa do dinheiro para executar certos serviços. Ele é uma ferramenta, mas não é uma riqueza que a gente vai levar daqui dessa vida para outra. E nós temos que pensar que essa riqueza que nós procuramos é aquela que a gente vai carregar de uma encarnação para outra. Então, no estágio das reencarnações, a gente tem que procurar essa riqueza, ir à procura de amor, de carinho e de doação de amor. Não é só querer amor dos outros. A gente também tem que estar disponibilizando carinho, afeição, amizade. Mas seguindo o texto aqui. Desacisado. Nossa, mas que palavra. O Emmanuel tem um vocabulário bem grande, né? Eu fui procurar no dicionário. Desacisado. É a pessoa que é desajuizada, louca, né? Ele tem lá no dicionário. Será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse do dinheiro. Outro dia eu estava escutando uma live do nosso querido amigo, né, que é o Deluca. Ele fala sobre as aflições. Então, ele fala, se você está aflito, está amargurado, fica quietinho, pensa um pouquinho o porquê que você está aflito, né? O que te deu essa aflição? Para ver aonde que foi o erro, vai lá, conversa, né? Ver como é que é para mexer nesse problema de tal modo que possa ser resolvido. Então, ele fala aqui, ó, que a pessoa que ela é desajuizada, não tem a cabeça no lugar, é aquela que corre atrás dos bens materiais. Porque ela esquece que há 1000 caminhos. Olha bem, existe 1000 caminhos, né? Não é que vai contando agora quais são os caminhos, né? Um sentido de linguagem aqui, uma linguagem figurativa, né? Que é muito. Existem muitos caminhos sem sombras para buscarmos com o próprio coração e as nossas mãos a felicidade que nunca a gente vai perder. É imperecível. Olha que coisa linda. Então, para nós sermos felizes, não precisa muita coisa. Lógico que eu não estou pregando aqui
e nem o Emmanuel, que a gente não queira ter dinheiro, ter uma casa, ter um carro, os bens materiais. Não. O que a gente não pode é fazer que tudo isso seja o nosso principal objetivo na nossa vida. A nossa vida tem hora para tudo, tem a hora de enganar a parte material, que é a nossa sobrevivência, porque nós estamos encarnados no mundo material. Mas a gente não pode esquecer que o que vai é o que está dentro de nós. A hora que nós formos para o outro plano, aquilo que nós vamos carregar é aquilo que a gente não vê, né? Que está dentro do nosso interior. Então ele fala assim, ó, a responsabilidade deve ser recebida e não provocada. Porque tem gente que pega a responsabilidade porque se torna chefe de alguma empresa e aí não vai assumir a responsabilidade com amor. Porque a gente pode ser, que ele fala aqui, ó, muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo. Eles eram ricos. Mas o que eles fizeram com o dinheiro, com a posição dele? Chegaram a fazer o crime, né, grande que foi de matar Jesus. E aí, Jesus, ele transforma toda aquela imagem de violência que Jesus foi crucificado, mas porque ele usou de amor e humildade, ele não se revoltou, continuou trazendo, deixando todo mundo feliz. Por quê? Primeiro, quando ele foi indo lá para o lugar que ele foi crucificado, onde ele aceita com humildade a ajuda de Cirineu para carregar a cruz. E depois, assim, num sublime ensinamento, ele olha, depois de crucificado lá no monte, né? Ele olha aquela população toda desvairada e ele olha e diz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Olha a riqueza, aonde que está, né? A riqueza grande que Jesus tinha, que ele é o espírito mais evoluído que já reencarnou na Terra. Que ele veio só dar um alôzinho para nós. Olha, estou aqui, viu? Eu existo, sou companheiro de vocês. E aí tem uma outra mensagem de Emmanuel muito bonita, que eu vou só pegar alguns tópicos para não passar da hora aqui, que chama assim caridade e riqueza. Tem muita gente que pensa que para fazer caridade precisa de riqueza material. O que a gente precisa? De riqueza espiritual, a real riqueza. Então ele fala assim, que Jesus não tinha um tostão, não tinha um lugar de uma coisa material. Mas ele ensinou todos, né, os discípulos sem afetação, tudo querendo bem. Não se vê que Jesus repreendeu as pessoas que estavam junto com ele. Ele só apaziguou. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, pacificadores. Ele deu assistência aos enfermos. Ele forneceu coragem aos desalentados. Ele é o nosso exemplo. E ministrou consolação aos aflitos. E aqui eu achei o máximo dessa mensagem do Emmanuel também, que é no livro Palavras de Vida Eterna, que é muito bonito esse livro também. Então ele fala assim, olha, ele imprimiu, olha a palavra de Emmanuel, visão nova aos olhos de Madalena. Olha que coisa maravilhosa. Isso é riqueza. Essa é a real riqueza de Jesus, né? E Jesus sempre foi para nós e é até hoje o nosso exemplo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o livro dos Espíritos também mostra Jesus como nosso modelo. Quando a gente tiver alguma dúvida,
de fazer alguma coisa, a gente pergunta para nós mesmos, né? Como será que Jesus faria isso, né? Então, lembra-te, diz aqui nas últimas mensagens, na última frase. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte. A gente nunca vai ficar sem amor, né? O amor é inesgotável na fonte do coração. Ele que Jesus, ainda hoje, com Deus e com amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Então, nós nunca vamos ficar pobres. Que Deus maravilhoso, de bondade incrível, justo e bom, nos oferta os bens para todos nós que estivermos ligados a Ele. Muito obrigada. Que a paz de nosso Senhor Jesus possa estar conosco agora e sempre.